O vapor quente do café subia em espirais preguiçosas, enquanto Beatriz limpava pela terceira vez o balcão já reluzente da lanchonete. Eram 4 da manhã, e o movimento havia diminuído consideravelmente, restando apenas 2 caminhoneiros no canto direito do estabelecimento e um jovem estudante debruçado sobre livros na mesa próxima à janela. A rotina noturna na lanchonete da Dona Marlene, no bairro Santa Efigênia, havia se tornado tão familiar quanto sua própria respiração. Aos 26 anos, Beatriz carregava nos ombros o peso de 4 anos, servindo café, pão de açúcar e sanduíches para trabalhadores que, como ela, enfrentavam a madrugada para sobreviver. Seus cabelos castanhos, sempre presos em um rabo de cavalo prático, e o uniforme azul marinho impecavelmente limpo, refletiam sua natureza organizada e determinada. Por trás dos olhos castanhos cansados, brilhava ainda a centelha de sonhos interrompidos. A conversa baixa dos caminhoneiros sobre rotas e prazos de entrega servia como trilha sonora para suas reflexões. Beatriz conhecia de cor as histórias de cada cliente regular. Sabia que o senhor Joaquim sempre pedia café sem açúcar, porque a esposa diabética o havia ensinado a apreciar o sabor amargo, e que a dona Conceição chegaria em 1 hora para o café da manhã antes do turno na fábrica de tecidos. Enquanto organizava as xícaras no balcão, suas mãos habilidosas moviam-se automaticamente, mas sua mente vagava para o envelope guardado no bolso do uniforme. Dentro dele, uma carta da universidade informando sobre a possibilidade de retomar o curso de enfermagem, desde que quitasse as pendências financeiras acumuladas. O valor parecia uma montanha impossível de escalar com seu salário atual. A história de Beatriz havia mudado drasticamente 3 anos antes, quando seus pais enfrentaram um período difícil de saúde. O pai, metalúrgico aposentado, havia desenvolvido problemas respiratórios após décadas trabalhando sem proteção adequada. A mãe, costureira talentosa que atendia a vizinhança, começou a sentir dores constantes nas articulações que a impediam de manejar a máquina de costura com a precisão de antes. As contas médicas se acumularam rapidamente. Consultas especializadas, medicamentos caros, fisioterapia, tudo consumiu as economias familiares em poucos meses. Beatriz não hesitou em abandonar o 5º período de enfermagem para trabalhar em tempo integral e ajudar os pais. Primeiro como balconista em uma farmácia durante o dia, depois conseguiu o emprego noturno na lanchonete para complementar a renda. O sacrifício valeu a pena. Seus pais recuperaram a saúde e agora viviam tranquilamente em Contagem, na casa que conseguiram manter graças ao esforço conjunto da família. Mas as dívidas médicas ainda assombravam o orçamento de Beatriz, impedindo-a de retomar os estudos e realizar o sonho de se tornar enfermeira. A campainha da porta soou suavemente, interrompendo suas lembranças. Uma senhora elegante entrou no estabelecimento, e Beatriz notou imediatamente o contraste entre sua aparência refinada e o ambiente simples da lanchonete. A mulher vestia um conjunto de lã cinza de corte impecável, sapatos de couro genuíno e uma bolsa discreta, mas obviamente cara. Seus cabelos prateados estavam penteados em um coque elegante, e ela se movia com a postura ereta de quem estava acostumada a comandar. Helena, embora Beatriz ainda não soubesse seu nome, parou na entrada por um momento, olhando ao redor com uma expressão que misturava nostalgia e melancolia. Seus olhos azuis percorreram cada detalhe do ambiente. As cabines de vinil vermelho um pouco desbotadas, o balcão de fórmica com algumas marcas do tempo, o cheiro característico de café fresco e pão torrado que impregnava o ar. "Boa noite!" cumprimentou Beatriz com um sorriso genuíno, já se aproximando com o bloco de pedidos na mão. "A senhora gostaria de uma mesa ou prefere o balcão?" Helena hesitou por um instante, como se estivesse tomando uma decisão importante. "O balcão, por favor, como nos velhos tempos." A frase intrigou Beatriz, mas ela conduziu a cliente até um dos banquetos altos em frente ao balcão. Helena acomodou-se com cuidado, suas mãos bem cuidadas tocando delicadamente a superfície da fórmica, como se estivesse reconhecendo uma textura familiar. "O que posso servir para a senhora?" perguntou Beatriz, notando que a mulher parecia perdida em pensamentos. "Um café simples, por favor,
E talvez vocês ainda fazem aqueles pãezinhos doces com canela? Claro que sim. Dona Marlene faz pessoalmente todas as manhãs. São uma especialidade da casa. Enquanto preparava o pedido, Beatriz observava discretamente a cliente. Havia algo diferente naquela mulher, uma aura de autoridade e sucesso que contrastava com a vulnerabilidade que ela deixava transparecer. Era como se dois mundos coexistissem na mesma pessoa: o refinamento da elite e a simplicidade de quem conhecia ambientes como aquele. Helena recebeu o café e o pãozinho com um aceno de agradecimento, mas não começou a comer imediatamente. Em vez disso, ficou olhando para a xícara fumegante como se ela contivesse memórias preciosas. Este lugar não mudou quase nada, murmurou, mais para si mesma do que para Beatriz. A senhora já esteve aqui antes? Perguntou Beatriz, genuinamente curiosa. Helena ergueu os olhos e sorriu pela primeira vez desde que entrara. Era um sorriso carregado de história. Há muito tempo, mais de 50 anos, na verdade. Eu trabalhava aqui quando era jovem. A revelação surpreendeu Beatriz. Sério? A senhora era garçonete aqui? Era, confirmou Helena, tomando um gole do café. Tinha 18 anos quando cheguei a Belo Horizonte. Vinha do interior da Bahia, sem conhecer ninguém, com apenas algumas roupas em uma mala de papelão e muitos sonhos na cabeça. Dona Joana, a antiga proprietária, me deu uma chance quando ninguém mais quis. Beatriz puxou um banquinho e sentou-se do outro lado do balcão, fascinada pela história. A lanchonete estava tranquila, e ela podia dedicar alguns minutos àquela conversa incomum. Como era trabalhar aqui naquela época? Helena sorriu nostalgicamente. Muito parecido com hoje, imagino. Trabalho duro, madrugadas longas, clientes de todos os tipos. Mas para mim representava independência. Cada xícara de café que eu servia me aproximava do meu objetivo. Qual era o seu objetivo? Comprar uma máquina de costura, respondeu Helena simplesmente. Queria abrir meu próprio ateliê. Sabia costurar desde criança, tinha aprendido com minha mãe, mas precisava de dinheiro para começar meu negócio. Beatriz sentiu uma conexão imediata com a história. Sua própria mãe era costureira, e ela crescera ouvindo o ritmo constante da máquina de costura ecoando pela casa. A senhora conseguiu comprar a máquina? Consegui, disse Helena, mas sua voz carregava uma complexidade que Beatriz não conseguiu decifrar completamente. E muito mais do que isso ao longo dos anos. Antes que Beatriz pudesse fazer mais perguntas, a campainha da porta voltou a soar. 2 homens entraram rapidamente, e algo na postura agressiva deles fez o instinto de Beatriz disparar um alerta. Eles olharam ao redor com os olhos de predadores avaliando o território. O primeiro homem, alto e magro, vestia uma jaqueta escura e boné puxado para baixo, obscurecendo parte do rosto. O segundo, mais baixo e corpulento, mantinha as mãos dentro dos bolsos do casaco de uma maneira que deixava claro que escondia algo. "Boa noite", disse o primeiro, mas seu tom não tinha nada de cordial. "Chegamos na hora certa." Helena tensionou-se imediatamente e Beatriz percebeu que a mulher havia reconhecido algum tipo de perigo antes mesmo dela. Os anos de experiência de Helena em negócios provavelmente haviam aprimorado seus instintos de autopreservação. Os caminhoneiros no canto pareciam alheios à tensão crescente, perdidos em sua conversa sobre prazos de entrega. O estudante havia adormecido sobre os livros, exausto após horas de estudo. "O que vocês querem?" perguntou Beatriz, tentando manter a voz firme apesar do nervosismo crescente. "Inicialmente, só o dinheiro do caixa", respondeu o homem alto, retirando lentamente a mão do bolso para revelar uma faca. "Mas parece que hoje é nosso dia de sorte." Seus olhos fixaram-se em Helena, e Beatriz viu o reconhecimento brilhar no olhar do assaltante. "Não acredito. Helena Matos, a rainha dos tecidos. Você vale muito mais que alguns trocos de uma lanchonete." O sangue de Beatriz gelou ao perceber que aqueles homens não eram assaltantes comuns em busca de dinheiro rápido. Eles tinham reconhecido Helena, o que significava que a situação era muito mais perigosa do que inicialmente parecia. Helena mantinha uma calma impressionante, mas Beatriz podia ver suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava a xícara de café. "Não sei do que vocês estão falando", disse ela com voz controlada. "Claro que sabe", retrucou o segundo homem aproximando-se.
Sua foto sai em todas as revistas de negócios. Helena Matos, dona do maior conglomerado têxtil do país. Vale alguns bilhões, não é mesmo? Beatriz sentiu o mundo girar. A mulher gentil que havia compartilhado memórias nostálgicas sobre trabalhar como garçonete era uma das pessoas mais ricas do Brasil. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. As roupas caras, a postura elegante, o reconhecimento imediato por parte dos criminosos. Vamos fazer assim, continuou o primeiro assaltante gesticulando com a faca. A senhora vai vir conosco bem quietinha e ninguém sai machucado. Não, disse Beatriz antes mesmo de processar a decisão racionalmente. A palavra saiu de sua boca como um reflexo, alimentada por uma indignação visceral contra a injustiça que estava presenciando. Os dois homens voltaram-se para ela, surpresos com a interferência. Não é da sua conta, garçonete. Fique no seu lugar se quiser continuar viva. Mas Beatriz não conseguia ficar parada. Via Helena não como uma bilionária distante, mas como a jovem migrante que havia trabalhado ali décadas atrás, lutando pelos seus sonhos com determinação e honestidade. Via sua própria mãe costureira, seus pais trabalhadores, todas as pessoas honestas que conhecia sendo ameaçadas por aqueles predadores. Deixem ela em paz, disse Beatriz, levantando-se lentamente. Podem pegar o dinheiro do caixa, mas não vão levar ninguém daqui. O homem alto riu sarcástico. E o que uma garçonete vai fazer para nos impedir? Beatriz olhou rapidamente ao redor, avaliando suas opções. A cafeteira estava ligada há horas, com café fresco e fervente dentro do recipiente de vidro. Suas mãos conheciam cada centímetro daquela lanchonete após 4 anos de trabalho. Última chance, ameaçou o assaltante, dando um passo em direção a Helena. Vamos andando, vovó. Foi nesse momento que Beatriz tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Com um movimento rápido e preciso, agarrou a cafeteira e arremessou o líquido fervente no rosto do primeiro homem. Ele gritou de dor e surpresa, deixando cair a faca e levando as mãos ao rosto queimado. O segundo assaltante hesitou por uma fração de segundo, tempo suficiente para Beatriz pular por cima do balcão e partir para cima dele. Não tinha nenhum treinamento em luta, mas tinha 4 anos de carregar bandejas pesadas, trabalhar em pé por horas seguidas e a força que vem da determinação de proteger alguém inocente. A luta foi breve, mas intensa. O homem era mais forte, mas Beatriz era mais ágil e conhecia o ambiente. Ela conseguiu empurrá-lo contra uma mesa, fazendo-o perder o equilíbrio e cair no chão. O barulho finalmente despertou os caminhoneiros, que se levantaram prontos para ajudar. Em menos de 3 minutos tudo havia terminado. O primeiro assaltante fugia pelas ruas do bairro com o rosto queimado, enquanto o segundo estava imobilizado pelos caminhoneiros, aguardando a chegada da polícia que Helena já havia acionado através de seu celular. Beatriz estava sentada no chão, tremendo pela descarga de adrenalina, quando sentiu a mão suave de Helena tocando seu ombro. Você salvou minha vida, disse a mulher mais velha com voz emocionada. Por que fez isso? Você nem me conhece. Beatriz ergueu os olhos para encontrar o olhar azul de Helena, agora brilhando com lágrimas de gratidão. Porque era a coisa certa a fazer, respondeu simplesmente. Ah, porque você me lembrou minha mãe quando contou sua história. Naquele momento, nas primeiras horas de uma manhã comum que havia se tornado extraordinária, nenhuma das duas imaginava como aqueles poucos minutos de coragem e compaixão iriam tecer um destino que transcenderia classes sociais e mudaria suas vidas de maneiras inimagináveis. A manhã chegou trazendo uma luz dourada que se filtrava pelas janelas da lanchonete, onde Beatriz tentava processar os eventos da madrugada. A polícia havia finalizado o registro da ocorrência, o assaltante capturado fora levado, e os caminhoneiros haviam partido para suas rotas depois de serem elogiados por sua ajuda. O estabelecimento voltara ao ritmo normal do café da manhã, mas nada seria igual para Beatriz. Helena permanecera ali durante todo o processo policial, insistindo em acompanhar cada detalhe do registro da ocorrência. Sua presença trouxe uma série de autoridades que normalmente não pisariam em uma lanchonete de bairro, delegados, inspetores e até mesmo um representante da segurança privada de sua empresa. A diferença de tratamento era gritante quando se tratava de alguém com sua influência.
Preciso conversar com você, disse Helena quando finalmente ficaram a sós. O sol já havia nascido completamente e Dona Marlene chegaria em breve para o turno matinal. Mas não aqui. Você poderia me encontrar hoje à tarde? Beatriz hesitou, ainda processando a descoberta sobre quem realmente era aquela mulher. Eu trabalho até às 6 da manhã, depois vou para casa dormir. Acordo por volta das 2 da tarde. Perfeito. Que tal às 3 horas? Conheço um lugar tranquilo onde podemos conversar reservadamente. Helena entregou um cartão elegante com o endereço gravado em letras douradas. É um café no centro da cidade. Peça por uma mesa reservada em nome de Helena Matos. O peso do cartão entre os dedos de Beatriz parecia desproporcional ao seu tamanho. O papel era de qualidade superior e ela podia sentir a textura do relevo dourado. Senhora Helena, eu não sei se... Por favor, interrompeu Helena suavemente. Você salvou minha vida. É o mínimo que posso fazer para demonstrar minha gratidão. Além disso, tenho uma proposta que pode interessar a você. Após a saída de Helena, Beatriz tentou manter a rotina normal, mas sua mente estava em turbulência. As horas seguintes passaram em uma névoa de movimentos automáticos. Servir café, limpar mesas, atender clientes regulares que não faziam ideia do drama que havia se desenrolado ali algumas horas antes. Dona Marlene chegou pontualmente às 6, como sempre fazia nos últimos 20 anos. Era uma mulher robusta de 60 anos, com cabelos grisalhos sempre presos em um coque e avental florido que já fazia parte de sua identidade. Ela havia comprado a lanchonete de Dona Joana quando esta se aposentou, mantendo as tradições e receitas que tornaram o lugar querido na vizinhança. Você está com cara de quem não pregou o olho, observou Dona Marlene, notando a expressão cansada de Beatriz. Foi uma noite movimentada, respondeu Beatriz, optando por não entrar em detalhes sobre os eventos extraordinários. Sabia que a notícia se espalharia naturalmente pela vizinhança, mas queria ter tempo para processar tudo antes de enfrentar as perguntas inevitáveis. De volta ao seu pequeno apartamento no bairro Funcionários, Beatriz tomou um banho prolongado, tentando relaxar a tensão acumulada nos músculos. Sob a água morna, permitiu-se finalmente sentir o impacto emocional do que havia acontecido. Suas mãos tremeram ao lembrar da sensação da cafeteira quente em suas palmas e do peso do homem quando ela o empurrou. Nunca havia se envolvido em uma situação violenta antes. Era uma pessoa naturalmente pacífica, que resolvia conflitos através do diálogo e da empatia. Mas algo naquele momento havia despertado uma força primitiva de proteção que ela nem sabia que possuía. O apartamento de um quarto que alugava era modesto, mas aconchegante. Havia conseguido mobiliar aos poucos com itens encontrados em brechós e bazares beneficentes. A mesa da cozinha era onde comia, estudava e pagava contas. Na parede, diploma de ensino médio dividia espaço com fotos da família e um certificado de curso de primeiros socorros que fizera quando ainda sonhava em ser enfermeira. Tentou dormir, mas o sono fugiu. Em vez disso, ficou olhando para o teto, repasando cada momento da madrugada. A história de Helena sobre trabalhar na lanchonete décadas atrás soava autêntica, carregada de detalhes específicos que só alguém que realmente vivenciou aquela experiência poderia conhecer. Mas como uma garçonete migrante se tornara uma das mulheres mais ricas do país? Às 2:30 da tarde, Beatriz estava vestindo sua melhor roupa. Uma blusa azul marinho e calça social preta que reservava para ocasiões especiais. Não tinha muitas roupas elegantes, mas queria causar uma boa impressão. Aplicou uma maquiagem leve e prendeu os cabelos em um coque baixo, imitando inconscientemente o penteado elegante que vira Helena usar. O café indicado ficava em um edifício histórico no centro de Belo Horizonte, com arquitetura colonial preservada e decoração requintada. Era o tipo de lugar onde Beatriz nunca entraria espontaneamente, não apenas pelo preço, mas pela sensação de que não pertencia àquele ambiente. A recepcionista, notando seu nervosismo, foi gentil ao direcioná-la para uma mesa reservada em uma área mais privativa. Helena já estava esperando, vestindo um conjunto de seda bege que custava provavelmente mais do que Beatriz ganhava em 3 meses. Mesmo assim, seu sorriso era caloroso e genuíno
quando viu a jovem se aproximar. Você veio. Estava receosa de que mudasse de ideia, disse Helena, levantando-se para cumprimentá-la. Confesso que pensei nisso, admitiu Beatriz, acomodando-se na cadeira estofada. Ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu. É natural. Você mostrou uma coragem extraordinária para alguém que não tinha obrigação de se envolver. Helena serviu chá de uma porcelana delicada. Conte-me mais sobre você. Sei que trabalha na lanchonete há 4 anos, mas gostaria de conhecer sua história. Beatriz hesitou antes de começar a falar. Não estava acostumada a compartilhar detalhes pessoais com estranhos, especialmente alguém de um mundo tão diferente do seu. Mas havia algo na postura atenta de Helena que a encorajava. Falou sobre os pais, sobre ter abandonado a faculdade para ajudar financeiramente durante o período difícil de saúde da família. Descreveu a rotina noturna na lanchonete, os clientes regulares que havia aprendido a conhecer e apreciar, os sonhos de retomar os estudos de enfermagem que pareciam cada vez mais distantes. Helena ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas pertinentes e demonstrando empatia real pelas dificuldades enfrentadas. Você me lembra muito de mim mesma na sua idade, disse quando Beatriz terminou seu relato. A mesma determinação, o mesmo senso de responsabilidade familiar, a mesma recusa em aceitar caridade. Como a senhora conseguiu sair daquela vida e chegar onde chegou? Perguntou Beatriz, curiosidade vencendo a timidez. Helena sorriu nostalgicamente. Trabalho, sorte e algumas decisões arriscadas. Depois de comprar minha primeira máquina de costura, comecei atendendo vizinhas. Descobri que tinha talento não apenas para costurar, mas para entender o que as mulheres realmente queriam vestir. Aos poucos, fui ampliando o negócio. A história que se desenrolava era fascinante. Helena falou sobre como economizou cada centavo durante anos, reinvestindo todos os lucros na expansão do ateliê. Como identificou uma lacuna no mercado têxtil brasileiro nos anos 70 e teve a coragem de tomar empréstimos arriscados para montar sua primeira fábrica. Meu primeiro grande contrato foi para uniformes escolares. Parecia pequeno na época, mas me ensinou sobre produção em escala e gestão de estoque. A partir daí, nunca parei de crescer. Helena pausou para tomar um gole do chá. Hoje, o conglomerado emprega mais de 20.000 pessoas e tem fábricas em 8 estados. Deve ser gratificante ver tudo o que construiu, comentou Beatriz, genuinamente impressionada. A expressão de Helena ficou mais sombria. Deveria ser, mas o sucesso empresarial trouxe complicações familiares que não antecipei. Meus filhos cresceram em um mundo de privilégios que eu não tive, e isso os tornou diferentes do que esperava. Beatriz percebeu a tristeza na voz da mulher mais velha, mas não quis pressionar sobre assuntos íntimos. Em vez disso, mudou de assunto. A senhora mencionou uma proposta? Sim. Helena endireitou-se na cadeira, assumindo uma postura mais empresarial. Quero oferecer a você um emprego. Diretora executiva da minha fundação filantrópica. Salário inicial de R$ 25.000 mensais. Plano de saúde completo para você e sua família. E recursos para terminar sua graduação em enfermagem. Beatriz quase derrubou a xícara de chá. O valor mencionado era 4 vezes superior ao que ganhava na lanchonete. Senhora Helena, isso é muito generoso, mas... Não é generosidade, interrompeu Helena firmemente. É reconhecimento de caráter. Você demonstrou na madrugada passada o tipo de integridade e coragem que procuro há anos. A Fundação precisa de alguém que compreenda genuinamente as necessidades das pessoas menos favorecidas, não de alguém que apenas administre papéis de um escritório. Eu não tenho experiência em gestão de fundações, protestou Beatriz, ainda atordoada pela oferta, mas tenho experiência em trabalho duro, responsabilidade e empatia. O resto pode ser aprendido. Estou disposta a investir em seu treinamento, desde que você esteja disposta a aceitar o desafio. Beatriz olhou pela janela do café, vendo o movimento das pessoas na rua. Executivos apressados, estudantes, trabalhadores, cada um seguindo sua rotina, a maioria sem imaginar que conversas que podem mudar destinos acontecem a poucos metros de distância. Posso pensar sobre isso? Perguntou finalmente. Claro, mas não demore muito.
Tenho a sensação de que você e eu podemos fazer grandes coisas juntas, Beatriz. E o mundo precisa de mais pessoas como você, em posições onde possam realmente fazer a diferença. Após se despedir de Helena, Beatriz caminhou pelas ruas do centro sem destino específico. Sua mente fervilhava com possibilidades e medos. A oferta parecia boa demais para ser verdade, mas a sinceridade nos olhos azuis de Helena era difícil de questionar. Parou em uma praça e ligou para sua mãe. Mãe, preciso conversar com você e o pai. Algo importante aconteceu. 2 horas depois, estava na cozinha familiar em Contagem, relatando os eventos das últimas 24 horas, para pais que ouviam com uma mistura de orgulho e preocupação. Seu pai, homem prático forjado por décadas de trabalho em metalurgia, fez as perguntas diretas que ela própria estava evitando. Filha, isso parece bom demais para ser verdade. Por que uma mulher rica ofereceria tanto para alguém que ela mal conhece? Porque ela viu algo em mim que talvez eu mesma não enxergue, respondeu Beatriz lentamente. E porque ela já esteve no meu lugar, sabe o que é lutar para subir na vida honestamente. Sua mãe, sempre mais intuitiva, segurou suas mãos. O que seu coração está dizendo, minha filha? Beatriz olhou para as mãos calejadas da mãe, que haviam costurado milhares de peças ao longo dos anos para sustentar a família. Está dizendo que esta pode ser a oportunidade que sempre esperamos, mas também está com medo de que seja um sonho que pode virar pesadelo. Então aceite com condições, sugeriu seu pai. Se ela é séria sobre ver seu caráter, não se importará que você estabeleça algumas garantias. Naquela noite, Beatriz voltou à lanchonete para mais uma jornada de trabalho, mas tudo parecia diferente. Os mesmos clientes, os mesmos movimentos, a mesma rotina, mas ela os via agora através de lentes transformadas pela possibilidade de mudança. Durante uma pausa, ligou para Helena. Senhora Helena, é Beatriz. Aceito sua proposta, mas com uma condição. Qual seria? Quero um período de experiência de 6 meses. Se eu não demonstrar competência real para o cargo nesse prazo, aceito ser demitida sem ressarcimento. Não quero ser mantida no emprego apenas por gratidão. Do outro lado da linha ouviu um riso de aprovação. Exatamente a resposta que esperava de você. Temos um acordo. Pode começar na segunda-feira? Quando desligou o telefone, Beatriz sentiu que estava no limiar entre 2 mundos. Atrás dela ficava a segurança da rotina conhecida. À frente se abria um território inexplorado cheio de possibilidades e desafios. Pela primeira vez em anos, o futuro parecia brilhar com uma luz diferente da resignação. A segunda-feira chegou acompanhada de uma chuva fina que tornava as ruas de Belo Horizonte ainda mais cinzentas. Beatriz estava diante do edifício espelhado no centro da cidade, onde funcionava o conglomerado têxtil de Helena. 28 andares de vidro e aço que se perdiam entre as nuvens baixas, representando décadas de trabalho árduo transformado em poder empresarial. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto ajeitava o blazer emprestado da prima, a única peça do guarda-roupa familiar que se aproximava do que imaginou ser apropriado para o ambiente corporativo. O salto baixo, também emprestado, fazia um som diferente no mármore do lobby, ecoando sua insegurança a cada passo. Beatriz Silva? Perguntou a recepcionista elegante, consultando um tablet. A senhora Helena está esperando. 15º andar. O elevador subiu silenciosamente e Beatriz observou os números digitais mudando enquanto tentava controlar a ansiedade. Nunca havia trabalhado em um ambiente como aquele. Sua experiência profissional se limitava à farmácia e à lanchonete, lugares onde conhecia cada pessoa pelo nome e onde as hierarquias eram simples e diretas. Helena a aguardava em um escritório que combinava elegância com funcionalidade. Paredes revestidas de madeira nobre abrigavam estantes repletas de livros sobre gestão, economia e responsabilidade social. Uma mesa ampla dominava o centro do ambiente, mas havia também um canto com poltronas confortáveis, onde claramente aconteciam reuniões menos formais. Como está se sentindo? Perguntou Helena, notando o nervosismo de Beatriz. Como um peixe fora d'água, admitiu honestamente, mas determinada a aprender. Perfeito. A confiança excessiva seria um mau sinal.
Helena gesticulou para as poltronas. Vamos conversar sobre sua função antes de apresentá-la à equipe. Nos próximos 40 minutos, Helena explicou detalhadamente o trabalho da Fundação. Programas de assistência jurídica para trabalhadores de baixa renda, bolsas de estudo para filhos de funcionários da empresa, projetos de capacitação profissional em comunidades carentes e uma clínica móvel que atendia bairros periféricos, sem acesso adequado à saúde pública. Seu trabalho será coordenar esses programas, identificar onde podemos expandir nosso impacto e garantir que os recursos cheguem realmente a quem precisa, explicou Helena. Tenho uma equipe competente, mas preciso de alguém que compreenda visceralmente as necessidades das pessoas que atendemos. E se eu cometer erros? Perguntou Beatriz, assombrada pela responsabilidade. Vai cometer. Eu também cometi muitos quando comecei. O importante é aprender com eles e nunca perder de vista por que estamos fazendo isso. Helena levantou-se, sinalizando o fim da conversa introdutória. Agora vou apresentá-la a algumas pessoas importantes. A primeira parada foi o escritório de Ricardo Matos, filho mais velho de Helena. Aos 42 anos, ele administrava uma divisão secundária da empresa focada em exportações. Beatriz notou imediatamente a semelhança física com a mãe. Os mesmos olhos azuis, a mesma postura ereta, mas havia uma frieza em seu olhar que contrastava com a calidez de Helena. Mãe, você não me disse que havia contratado uma nova diretora, disse Ricardo, levantando-se atrás de uma mesa coberta de papéis desorganizados. Seu escritório, embora amplo, tinha um ar de negligência que sugeria alguém que não dedicava total atenção ao trabalho. Ricardo, apresento Beatriz Silva. Ela será a nossa nova diretora executiva da Fundação. Ricardo estendeu a mão educadamente, mas Beatriz percebeu que seus olhos a avaliavam de forma calculista, como se estivesse tentando classificá-la em alguma categoria conhecida. Prazer conhecê-la. Qual é sua formação acadêmica? A pergunta foi feita em um tom aparentemente neutro, mas Beatriz sentiu a intenção por trás dela. Estou terminando enfermagem, respondeu com firmeza. Mas acredito que experiência de vida e empatia são igualmente importantes para este tipo de trabalho. Claro, murmurou Ricardo, mas Beatriz percebeu o sorriso sarcástico que ele tentou disfarçar. Após saírem do escritório de Ricardo, Helena pareceu ler os pensamentos de Beatriz. Meu filho não está acostumado com pessoas que chegaram onde estão através de mérito próprio. Não se deixe intimidar por sua atitude. A próxima apresentação foi com Camila Matos, filha de Helena, de 39 anos. Sua aparência era impecável. Cabelos loiros perfeitamente escovados, maquiagem profissional, roupas de grife que custavam mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Ela administrava uma fundação própria que organizava eventos beneficentes para a elite belo-horizontina. Mamãe, que surpresa! Disse Camila, beijando o ar próximo ao rosto de Helena sem realmente tocá-la. Não sabia que vinha hoje. Vim apresentar nossa nova diretora executiva, Beatriz Silva. Camila voltou sua atenção para Beatriz com um interesse que parecia genuíno na superfície. Que interessante. De que família você é? Não me lembro de conhecer os Silva em nossos círculos. Não somos de nenhum círculo específico, respondeu Beatriz calmamente. Meus pais são trabalhadores. Minha mãe é costureira e meu pai metalúrgico aposentado. A expressão de Camila mudou sutilmente. O interesse se transformou em algo que parecia piedade condescendente. Que democrático da mamãe, sempre preocupada em dar oportunidades aos menos favorecidos. Helena tensionou-se ligeiramente. Camila, Beatriz foi contratada por sua competência, não como caridade. Claro, mamãe, não quis sugerir o contrário. Camila sorriu artificialmente para Beatriz. Espero que se adapte bem ao nosso ambiente. Pode ser um pouco diferente do que está acostumada. Durante o almoço em um restaurante elegante próximo ao edifício, Helena abordou diretamente as reações dos filhos. Ricardo e Camila cresceram em um mundo de privilégios. Isso os tornou desconfiados de pessoas que conquistaram posições através de esforço próprio, porque inconscientemente sabem que não fizeram o mesmo. Eles se sentem ameaçados por mim? Perguntou Beatriz, mexendo distraidamente a salada, que custava mais do que ela gastava em comida durante uma semana inteira. Deveriam se sentir inspirados, mas sim,
acredito que se sentem ameaçados. Você representa algo que eles nunca tiveram que desenvolver, a necessidade de provar seu valor através do trabalho. A tarde foi dedicada a conhecer a equipe da Fundação. Maria Eduarda, coordenadora de projetos educacionais, era uma pedagoga experiente que trabalhava ali há 5 anos. Carlos, responsável pela assistência jurídica, era um advogado trabalhista que havia abandonado um escritório de advocacia tradicional para se dedicar a causas sociais. Jéssica comandava os programas de saúde preventiva e era enfermeira formada pela mesma universidade onde Beatriz esperava terminar seu curso. A primeira impressão é sempre assustadora, comentou Jéssica durante uma pausa para café. Mas você vai se acostumar. A dona Helena é uma chefe extraordinária e o trabalho aqui realmente faz diferença na vida das pessoas. Nas semanas seguintes, Beatriz mergulhou no trabalho com a determinação de quem tinha muito a provar. Chegava cedo, saía tarde e levava relatórios para casa nos fins de semana. Gradualmente começou a compreender a complexidade dos projetos sociais e a desenvolver insights sobre como torná-los mais eficientes. Sua primeira grande contribuição foi identificar uma falha na distribuição dos programas de assistência jurídica. Os trabalhadores que mais precisavam dos serviços eram justamente aqueles que não tinham tempo ou condições de se deslocar até o centro da cidade durante o horário comercial. E se levássemos os advogados até eles, sugeriu durante uma reunião semanal. Podemos instalar pontos de atendimento nos próprios bairros onde vivem, funcionando nos fins de semana e horários alternativos. A proposta foi implementada em caráter experimental em 3 bairros da periferia. O sucesso foi imediato. Em 1 mês, o número de atendimentos jurídicos triplicou e casos que estavam parados há anos começaram a ser resolvidos. Helena acompanhava de perto o progresso de Beatriz, participando das reuniões matinais e oferecendo orientação sem ser intrusiva. Era evidente que via na jovem não apenas uma funcionária competente, mas algo mais profundo, talvez o reflexo da pessoa que ela mesma havia sido décadas atrás. Você tem um talento natural para identificar soluções práticas, comentou Helena durante um de seus encontros semanais. É o tipo de habilidade que não se ensina em universidades. Acho que vem de ter vivido os problemas que estamos tentando resolver, respondeu Beatriz. Quando você já passou por dificuldades financeiras, sabe exatamente onde o sistema falha para pessoas como sua família. Foi durante essa conversa que Helena mencionou casualmente algo que mudaria o rumo dos próximos meses. Estive pensando em fazer algumas mudanças no meu testamento. Tenho uma empresa que construí com muito suor, mas preciso ter certeza de que ela continuará sendo usada para o bem após minha partida. Beatriz percebeu a melancolia na voz de Helena, mas não se sentiu à vontade para pressionar sobre assuntos tão íntimos. Em vez disso, mudou de assunto para os preparativos da gala beneficente anual da Fundação, que aconteceria em 2 meses. O evento seria a primeira grande apresentação pública de Beatriz para a elite filantrópica de Belo Horizonte. Helena havia decidido que seria uma oportunidade perfeita para oficializar a nova liderança da Fundação e demonstrar os resultados impressionantes alcançados nos últimos meses. 500 convidados confirmados, relatou Maria Eduarda durante uma reunião de planejamento. Empresários, políticos, formadores de opinião, será uma oportunidade única para conseguir novos apoiadores e parcerias. Beatriz sentia uma mistura de expectativa e terror ao pensar no evento. Nunca havia falado para uma plateia tão grande e influente. Sua experiência com apresentações se limitava a relatórios para a pequena equipe da Fundação. Você vai se sair perfeitamente, assegurou Helena, quando Beatriz expressou suas preocupações. Vai falar sobre algo que conhece profundamente, o impacto real de nosso trabalho nas comunidades. Authenticity sempre ressoa melhor que discursos preparados. O que nenhuma das duas imaginava era que Ricardo e Camila já estavam planejando usar a gala como palco para um confronto que testaria não apenas a capacidade profissional de Beatriz, mas também a força do vínculo que ela havia construído com Helena. A descoberta sobre as intenções testamentárias de Helena havia chegado aos ouvidos dos irmãos, através de comentários casuais de funcionários da empresa,
e eles não pretendiam assistir passivamente, enquanto uma estranha assumia o que consideravam seu por direito de nascimento. Na sexta-feira que antecedeu a gala, Beatriz trabalhava até tarde finalizando os últimos detalhes do evento quando recebeu uma ligação inesperada. Era sua mãe, com a voz embargada de emoção. Filha, não sei como te agradecer. Dona Marlene me contou que você conseguiu pagar todas nossas dívidas médicas pendentes. Como foi possível? Beatriz sorriu, lembrando-se da satisfação que sentira ao quitar os últimos boletos alguns dias antes. Parte de seu primeiro salário havia sido dedicada a eliminar completamente as dívidas que haviam motivado sua saída da faculdade. Agora posso me concentrar no futuro, mãe. E talvez até ajudar vocês a realizar alguns sonhos adiados. Desligando o telefone, Beatriz olhou pela janela do escritório para as luzes da cidade que se acendiam gradualmente. Em poucos meses, sua vida havia se transformado completamente. Tinha um trabalho que lhe dava propósito, recursos financeiros para cuidar da família. E mais importante que tudo, havia encontrado em Helena uma mentora que acreditava em seu potencial. O que não podia imaginar era que na segunda-feira seguinte, depois da gala que deveria celebrar seu sucesso, tudo o que havia conquistado estaria em risco por forças que ela ainda não conseguia enxergar completamente. A manhã da gala beneficente amanheceu com um céu azul cristalino, que parecia ter sido encomendado especialmente para o evento. Beatriz acordou às 5 da manhã, apesar de ter dormido apenas 4 horas, com o estômago revirado pela ansiedade. O hotel 5 estrelas onde aconteceria a festa já fervilhava de atividade desde o amanhecer. Floristas, decoradores, técnicos de som e luz trabalhavam em sincronia para transformar o salão principal em um cenário digno da elite belo-horizontina. Em seu apartamento, Beatriz observava o vestido azul marinho pendurado no guarda-roupa. Helena havia insistido em levá-la a uma boutique exclusiva na semana anterior, argumentando que a ocasião exigia uma apresentação impecável. O vestido era simples, mas elegante, com corte que valorizava sua silhueta sem ser ostensivo. Mesmo assim, custava mais do que ela ganhava em 2 meses na lanchonete. É um investimento em sua carreira, havia dito Helena quando Beatriz protestou sobre o preço. Esta noite você não será apenas a diretora da fundação, será a face pública de nossos valores. Sua apresentação deve refletir a seriedade de nosso trabalho. Às 3 da tarde, Beatriz chegou ao hotel para supervisionar os últimos preparativos. O salão havia sido transformado em um ambiente sofisticado com iluminação indireta, arranjos florais elaborados e mesas dispostas estrategicamente para facilitar a circulação e networking. Um telão discreto estava posicionado para a apresentação dos resultados da fundação, e um pequeno palco aguardava os discursos da noite. Helena chegou às 4, acompanhada de sua equipe de assessoria. Aos 78 anos, ela irradiava energia e elegância em um vestido de seda cinza pérola que complementava perfeitamente seus cabelos prateados. Sua presença imediatamente elevou a tensão no ambiente. Todos sabiam que aquela noite seria especial. Como está se sentindo? Perguntou Helena, aproximando-se de Beatriz. Como se fosse pular de paraquedas pela primeira vez, respondeu honestamente. Nervosa, mas determinada. Perfeito. A confiança sem nervosismo é arrogância, e você está longe de ser arrogante. Helena olhou ao redor do salão, aprovando com um aceno os preparativos. Lembre-se de que estas pessoas não são diferentes de você. Apenas tiveram oportunidades diferentes. Ricardo chegou às 5:30, acompanhado de uma mulher loira que Beatriz não conhecia. Ele vestia um smoking perfeitamente cortado e exibia a postura de quem estava acostumado a eventos sociais, mas havia algo forçado em sua desenvoltura. Cumprimentou a mãe formalmente e ignorou completamente Beatriz, focando sua atenção nos convidados que já começavam a chegar. Camila fez sua entrada às 6 em ponto, em um vestido vermelho que custava facilmente o equivalente a um carro popular. Ela se movia pelo salão como uma anfitriã experiente, cumprimentando conhecidos com beijinhos no ar e demonstrando a facilidade social que vinha de décadas frequentando eventos similares.
Mas Beatriz percebeu que seus olhos constantemente procuravam por ela e Helena, como se estivesse avaliando algo. Os primeiros convidados chegaram pontuais às 7 horas. Empresários influentes, políticos locais, representantes de organizações não governamentais e formadores de opinião encheram gradualmente o salão. Beatriz circulava entre os grupos, apresentando-se e explicando os programas da fundação, mas sentia-se como uma atriz representando um papel ainda não totalmente familiar. "Então você é a nova protegida da Helena", comentou um empresário corpulento durante uma das conversas. "Ouvi dizer que tem uma história interessante. Veio de uma lanchonete, não é mesmo?" A pergunta foi feita em um tom aparentemente cordial, mas Beatriz percebeu a curiosidade mórbida por trás dela. "Trabalhei em uma lanchonete, sim, e foi lá que conheci Dona Helena e compreendi a importância de programas sociais que realmente cheguem a quem precisa." "Que inspirador", murmurou o homem, mas seu sorriso não chegou aos olhos. Durante o jantar, Beatriz estava sentada à mesa principal ao lado de Helena, posição que claramente sinalizava sua importância no evento. Conversou com um juiz aposentado, especialista em direito trabalhista, uma empresária que dirigia uma ONG de educação infantil e um médico que coordenava clínicas em comunidades carentes. Gradualmente, seu nervosismo inicial diminuiu conforme se deu conta de que sua experiência prática era valorizada por pessoas que realmente entendiam do assunto. Às 9h30, chegou o momento dos discursos. Helena subiu ao palco primeiro, cumprimentando a plateia e apresentando os números impressionantes alcançados pela Fundação no último ano. Quando mencionou o crescimento de 300% no atendimento jurídico graças às inovações implementadas por Beatriz, os aplausos foram genuínos. "Agora gostaria de apresentar a pessoa responsável por estes resultados excepcionais", disse Helena, gesticulando para Beatriz. "Nossa diretora executiva, Beatriz Silva." Beatriz subiu ao palco com as pernas trêmulas, mas sua voz saiu firme quando começou a falar. Não usou um discurso decorado, optando por falar diretamente do coração sobre as famílias que havia conhecido através do trabalho da Fundação. Contou sobre a senhora de 60 anos, que conseguiu aposentadoria negada há 5 anos, graças ao atendimento jurídico móvel, sobre o jovem que conseguiu terminar o ensino médio através dos programas educacionais, sobre a mãe solteira que teve acesso a tratamento médico preventivo que evitou uma emergência de saúde. "Estes não são números em planilhas", disse, olhando diretamente para a plateia. "São pessoas reais cujas vidas foram transformadas porque alguém acreditou que elas mereciam uma oportunidade. É isso que fazemos aqui. Não oferecemos caridade, oferecemos dignidade através de oportunidades." Os aplausos foram longos e calorosos. Beatriz desceu do palco sentindo que havia passado em um teste importante. Helena a aguardava com um sorriso orgulhoso e vários convidados se aproximaram para parabenizá-la pela apresentação. Foi durante este momento de celebração que Ricardo e Camila se posicionaram estrategicamente, próximo ao telão. Beatriz notou a movimentação, mas não compreendeu imediatamente o que estava acontecendo. Helena também percebeu, e uma sombra de preocupação passou por seu rosto. "Mãe", disse Ricardo pegando o microfone sem autorização. "Antes que a noite termine, Camila e eu gostaríamos de compartilhar algumas informações importantes sobre nossa nova diretora executiva." O tom cordial não conseguia esconder a hostilidade subjacente. Helena tentou se dirigir ao palco, mas Camila bloqueou discretamente seu caminho, forçando-a a assistir ao que estava por vir. "Fizemos uma pequena pesquisa sobre o passado da senhorita Beatriz", continuou Ricardo, sinalizando para alguém próximo aos equipamentos audiovisuais, "e descobrimos algumas coisas interessantes que acreditamos que vocês deveriam saber." O telão que momentos antes exibia os gráficos de sucesso da Fundação agora mostrava fotos granuladas de Beatriz trabalhando em diferentes empregos. Uma sequência de imagens a mostrava carregando caixas em um depósito, servindo mesas em um restaurante popular, fazendo faxina em um escritório durante a madrugada. Durante os anos em que alegou estar ajudando a família com dificuldades médicas, continuou Ricardo com sarcasmo crescente,
Nossa nova diretora trabalhou em pelo menos 5 empregos diferentes, muitos deles pagos parcialmente por fora para evitar impostos. A plateia começou a murmurar desconfortavelmente. Beatriz sentiu o sangue gelando nas veias enquanto via sua vida de luta sendo distorcida em algo sórdido. As fotos haviam sido tiradas sem seu conhecimento durante o período mais difícil de sua vida, quando aceitava qualquer trabalho para conseguir dinheiro para as despesas médicas dos pais. Mais interessante ainda, interveio Camila assumindo o microfone, é que nossa pesquisa revelou que o famoso assalto heróico que supostamente salvou a vida de nossa mãe aconteceu em circunstâncias muito convenientes. Quantas pessoas sabiam que Helena Matos frequentava aquela lanchonete específica, naquela hora específica? A insinuação era clara e venenosa. Camila estava sugerindo que Beatriz havia orquestrado o assalto para impressionar Helena e conseguir uma posição privilegiada. A acusação era tão absurda quanto cruel, mas proferida no momento certo e para a audiência certa, plantava sementes de dúvida que poderiam crescer rapidamente. Beatriz estava paralisada no palco, vendo sua reputação ser destruída sistematicamente diante de 500 pessoas influentes. Algumas começavam a sussurrar entre si, outras olhavam com a curiosidade mórbida de quem assiste a um acidente de trânsito. Foi então que Helena tomou uma decisão que definiria o rumo de tudo o que viria depois. Com a autoridade de quem havia passado décadas comandando reuniões de diretorias e enfrentando situações de crise, ela caminhou determinadamente até o palco e tomou o microfone das mãos de Camila. Meus filhos acabaram de demonstrar exatamente por que Beatriz Silva representa o futuro da nossa fundação, enquanto eles representam um passado que precisa ser superado. Disse com voz firme que silenciou imediatamente o salão. O que aconteceu nos próximos minutos mudaria para sempre a dinâmica familiar dos Matos e selaria o destino de Beatriz de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado quando aceitara trabalhar na lanchonete 4 anos antes. O silêncio no salão era ensurdecedor. 500 pessoas aguardavam o próximo movimento desta partida de xadrez emocional que estava sendo jogada publicamente entre uma matriarca bilionária e seus próprios filhos, com uma jovem garçonete no centro do tabuleiro. Helena Matos permanecia no palco com a postura ereta que havia intimidado concorrentes e conquistado respeito em décadas de negócios. Aos 78 anos, ela irradiava uma autoridade que transformou o constrangimento do momento anterior em expectativa tensa. 500 pessoas aguardavam suas palavras, sabendo que presenciavam algo muito além de um simples evento beneficente. Durante 50 anos construí um império baseado em trabalho honesto e determinação, começou Helena, sua voz carregando o peso de toda uma vida de conquistas. Comecei exatamente onde Beatriz começou, trabalhando em empregos humildes, fazendo qualquer coisa necessária para sustentar minha família e realizar meus sonhos. Ricardo e Camila, ainda próximos ao palco, pareciam cada vez mais desconfortáveis conforme percebiam que o plano deles estava se voltando contra eles próprios. Havia algo na postura de Helena que sugeria que ela não estava apenas defendendo Beatriz, mas tomando uma decisão definitiva sobre questões muito mais profundas. Meus filhos acabaram de tentar humilhar uma jovem que demonstrou mais caráter em 4 anos de trabalho árduo do que eles em 4 décadas de vida privilegiada, continuou Helena, olhando diretamente para Ricardo e Camila. Tentaram transformar virtudes em vergonhas, trabalho honesto em desonestidade, sacrifício familiar em oportunismo. Beatriz, ainda paralisada pela exposição cruel de seu passado, começou a perceber que Helena estava fazendo muito mais do que defendê-la. Havia uma resolução em sua voz que sugeria decisões importantes sendo tomadas publicamente. Vocês querem conhecer a verdadeira história de Beatriz Silva? Perguntou Helena retoricamente, voltando-se para a plateia. Ela abandonou a faculdade no 5º período para cuidar dos pais doentes. Trabalhou em 3 empregos simultâneos para pagar contas médicas. Nunca aceitou ajuda que não fosse merecida. E quando viu uma estranha sendo ameaçada por bandidos, arriscou sua própria vida para defender alguém que acabara de conhecer. A narrativa de Helena estava transformando gradualmente o clima no salão. As pessoas começaram a enxergar as fotos exibidas por Ricardo e Camila
sob uma perspectiva completamente diferente, não como evidência de desonestidade, mas como prova de determinação e sacrifício. Esta jovem representa os valores que construíram tudo o que temos, disse Helena, gesticulando para Beatriz, e por isso quero anunciar publicamente uma decisão que venho considerando há meses. O silêncio no salão se intensificou. Ricardo e Camila pareciam pressentir que algo grave estava prestes a acontecer, mas já era tarde demais para impedir o que havia sido colocado em movimento por sua própria tentativa de sabotagem. Beatriz Silva será minha sucessora oficial na direção-geral da Fundação. Mais do que isso, ela receberá 40% das ações do conglomerado Matos quando eu partir desta vida, anunciou Helena com voz clara e determinada. O impacto da declaração foi imediato e devastador. Ricardo empalideceu visivelmente, enquanto Camila deixou escapar um gemido involuntário de choque. A plateia explodiu em murmúrios de surpresa e especulação. Beatriz sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar em uma cadeira próxima. "Mãe, você não pode estar falando sério", disse Ricardo, aproximando-se do palco com os punhos cerrados. "Estou completamente séria", respondeu Helena calmamente. "E esta noite vocês demonstraram exatamente por que esta decisão é necessária. Preferem destruir uma pessoa inocente a reconhecer que ela conquistou através de mérito o que vocês nunca conseguiram através de privilégio." Camila subiu ao palco, ignorando os protocolos de cortesia e enfrentando a mãe diretamente. "Você está delirando se pensa que vamos permitir que uma oportunista se aproprie da fortuna da nossa família." "Nossa família", replicou Helena com uma frieza que fez várias pessoas na plateia se arrepiarem. "Vocês se comportaram como família nos últimos 20 anos. Ricardo, quando foi a última vez que visitou nossa fábrica principal ou demonstrou interesse genuíno pelos negócios? Camila, sua fundação de fachada serve para quê, além de justificar gastos pessoais e manter seu status social?" As acusações eram precisas e cortantes. Helena estava expondo publicamente as falhas de seus filhos com a mesma determinação que Ricardo e Camila haviam usado contra Beatriz momentos antes. "Nós somos seus filhos", gritou Camila, perdendo completamente a compostura. "Isso tem que valer alguma coisa." "Biologia não é destino", respondeu Helena implacavelmente. "Beatriz me mostrou em meses o tipo de dedicação e integridade que esperei de vocês durante décadas. Ela não está aqui por oportunismo. Está aqui porque reconhece nas pessoas atendidas pela Fundação a mesma luta que ela própria viveu." A plateia assistia hipnotizada a este drama familiar sendo desenrolado publicamente. Alguns convidados começaram a se levantar discretamente, percebendo que haviam se tornado testemunhas de algo muito íntimo e potencialmente explosivo. Beatriz, finalmente recuperando a voz, aproximou-se do microfone. "Dona Helena, eu não posso aceitar isso." "É muito... Você pode e vai aceitar", interrompeu Helena firmemente. "Não como favor, mas como reconhecimento de que você é a pessoa certa para dar continuidade ao trabalho que construí. Meus filhos terão recursos suficientes para viver confortavelmente pelo resto da vida. Mas a responsabilidade de liderar este legado pertence a quem demonstrou capacidade para exercê-la." Ricardo, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação, tentou uma última cartada desesperada. "Tudo bem, mãe, mas não pense que vamos aceitar passivamente. Temos recursos legais para contestar qualquer decisão tomada sob influência indevida." A ameaça implícita de questionar a sanidade mental de Helena foi o erro final. A expressão da matriarca endureceu de uma forma que fez várias pessoas na plateia recuarem involuntariamente. "Influência indevida?" repetiu Helena lentamente. "Vocês querem mesmo questionar minha capacidade mental diante de 500 testemunhas que acabaram de ver exatamente quem demonstra caráter e quem demonstra mediocridade?" O que aconteceu a seguir surpreendeu até mesmo Helena. A plateia, que havia permanecido em silêncio constrangido durante todo o confronto, começou a aplaudir gradualmente. Primeiro foram algumas pessoas próximas às mesas da frente, depois outras se juntaram, até que o salão inteiro estava ovacionando de pé
não apenas Helena, mas principalmente Beatriz. O juiz aposentado que conversara com Beatriz durante o jantar foi o primeiro a se pronunciar. Dona Helena, tive o prazer de conversar extensamente com a senhorita Beatriz esta noite. Sua compreensão dos problemas jurídicos enfrentados por trabalhadores de baixa renda é extraordinária. Ela não apenas conhece teoricamente estes problemas, ela os viveu. Uma empresária na segunda mesa se levantou. Os resultados apresentados pela Fundação são impressionantes. Se esta jovem foi responsável por estes avanços, então claramente possui a competência necessária para assumir responsabilidades maiores. O médico especialista em saúde comunitária juntou-se ao coro de apoio. Raramente encontro profissionais que combinem conhecimento técnico com empatia genuína. A senhorita Beatriz possui ambos. Ricardo e Camila olhavam ao redor em desespero crescente, percebendo que haviam não apenas falhado em destruir Beatriz, mas inadvertidamente havia proporcionado a Helena a oportunidade perfeita para consolidar publicamente sua decisão sucessória. Isto não termina aqui, murmurou Ricardo, dirigindo-se para a saída com Camila logo atrás. Para vocês termina assim, replicou Helena calmamente. A partir de amanhã, não terão mais acesso a informações sobre os negócios da empresa, nem posições de responsabilidade em qualquer de nossas organizações. O corte foi definitivo e público. Em uma única noite, Ricardo e Camila haviam perdido não apenas a expectativa de herança, mas também qualquer participação nos negócios familiares. Beatriz permanecia no palco, ainda processando a transformação radical que havia ocorrido em sua vida. Em questão de minutos, passara de uma funcionária defendendo sua reputação para a herdeira oficial de um dos maiores impérios empresariais do país. Como está se sentindo? Perguntou Helena discretamente, enquanto os convidados gradualmente retomavam suas conversas. Como se tivesse acordado em uma vida que não é minha, respondeu Beatriz honestamente. É sua vida agora, disse Helena com convicção. E você vai honrá-la da mesma forma que honrou cada desafio que enfrentou até hoje. Nas horas seguintes, enquanto o evento gradualmente chegava ao fim, Beatriz recebeu cumprimentos, cartões de visita e convites para reuniões que definiriam seu futuro. A elite belo-horizontina havia presenciado não apenas um drama familiar, mas o nascimento de uma nova liderança no mundo filantrópico e empresarial da cidade. Quando o último convidado partiu, Helena e Beatriz permaneceram no salão agora vazio, cercadas pelos destroços florais e pratos sujos que são o rastro inevitável de qualquer festa. Você tem certeza sobre esta decisão? Perguntou Beatriz pela 10ª vez. Tenho a mesma certeza que tinha quando investi meu primeiro dinheiro em uma máquina de costura, respondeu Helena. Algumas decisões são tomadas com a mente, outras com o coração. As melhores são tomadas com ambos. Naquele momento, nem Helena nem Beatriz imaginavam que a verdadeira aprovação ainda estava por vir. Ricardo e Camila não aceitariam passivamente a derrota pública que haviam sofrido, e os próximos meses testariam não apenas a força da decisão de Helena, mas a capacidade de Beatriz de se manter íntegra sob pressões que ela nunca havia imaginado possíveis. As semanas que se seguiram à gala trouxeram uma transformação radical na rotina de Beatriz. A notícia de sua ascensão extraordinária se espalhou rapidamente pelos círculos empresariais e sociais de Belo Horizonte, tornando-a uma figura pública praticamente da noite para o dia. Jornalistas econômicos ligavam constantemente solicitando entrevistas, convites para eventos se acumulavam em sua mesa, e sua foto apareceu nas páginas sociais de 3 revistas diferentes. Como está lidando com toda essa atenção? Perguntou Helena durante um de seus almoços semanais na lanchonete de Dona Marlene, que havia se tornado um ritual sagrado para ambas. É surreal, admitiu Beatriz, mexendo distraidamente no café que esfriava na xícara. Ontem uma revista me pediu para falar sobre tendências da filantropia moderna. Eu nem sabia que existiam tendências na filantropia. Helena riu genuinamente. Você se acostuma. Ou melhor, aprende a filtrar o que é importante do que é apenas ruído. A mídia adora histórias de transformação, mas o que realmente importa é o trabalho que estamos fazendo.
E o trabalho estava florescendo de maneiras impressionantes. Nos 2 meses após a gala, a fundação recebeu aportes financeiros que triplicaram seu orçamento anual. Empresários que antes viam assistência social como despesa de marketing, agora procuravam parcerias genuínas para programas de impacto real. O modelo de atendimento jurídico móvel idealizado por Beatriz estava sendo replicado em 4 outras cidades de Minas Gerais. Os números são extraordinários, relatou Maria Eduarda durante uma reunião de equipe. Atendemos quase 3.000 famílias só neste trimestre. A lista de espera para nossos programas educacionais é maior que nossa capacidade atual. Beatriz sentia uma satisfação profunda vendo os resultados concretos de seu trabalho, mas também carregava o peso da responsabilidade crescente. Cada decisão que tomava afetava diretamente a vida de milhares de pessoas. Era um tipo de pressão completamente diferente da que conhecera trabalhando na lanchonete, onde seus erros, no máximo, resultavam em café derramado ou pedidos atrasados. O sucesso profissional, entretanto, vinha acompanhado de desafios pessoais que ela não havia antecipado. Ricardo e Camila não haviam desaparecido silenciosamente após a humilhação pública na gala. Em vez disso, iniciaram uma campanha sutil, mas persistente, de desestabilização. Advogados contratados pelos irmãos questionaram formalmente a capacidade mental de Helena, solicitando exames médicos e psiquiátricos para comprovar sua aptidão para tomar decisões testamentárias. Embora os laudos tenham confirmado plenamente sua sanidade mental, o processo foi emocionalmente desgastante para Helena e gerou semanas de cobertura midiática especulativa. Eles não vão desistir facilmente, comentou Carlos, o advogado da fundação, após mais uma audiência judicial infrutífera iniciada pelos filhos de Helena. Perderam na justiça, perderam na opinião pública, mas ainda têm recursos financeiros para continuar criando problemas. A estratégia seguinte de Ricardo e Camila foi tentar minar a credibilidade de Beatriz através de campanhas de difamação discretas. Contrataram uma empresa de relações públicas para espalhar rumores sobre sua inexperiência, questionar suas qualificações e insinuar que estava manipulando uma senhora idosa vulnerável. Beatriz descobriu sobre essas atividades quando uma jornalista investigativa a procurou para comentar sobre alegações anônimas que haviam chegado à redação. Alguém está tentando plantar histórias negativas sobre você, explicou a jornalista. Achei que deveria saber antes de publicar qualquer coisa. A tentativa de destruir sua reputação teve o efeito oposto do pretendido. A transparência com que Beatriz lidou com as acusações, fornecendo documentos e referências que comprovavam sua integridade, apenas reforçou sua credibilidade pública. Vários empresários que trabalhavam com a fundação expressaram apoio público, e o próprio prefeito de Belo Horizonte fez questão de aparecer em uma foto oficial inaugurando um dos centros comunitários expandidos. Eles estão se queimando com suas próprias tentativas de incendiar você, observou Helena com uma mistura de tristeza e determinação. É doloroso ver meus filhos se comportando desta forma, mas confirma que tomei a decisão correta. O momento mais tenso chegou quando Camila tentou um confronto direto no escritório de Helena. Beatriz estava participando de uma reunião de planejamento estratégico quando Camila irrompeu na sala, ignorando a secretária que tentava impedi-la. Mãe, precisamos conversar, disse Camila claramente agitada. Suas roupas ainda eram impecáveis, mas havia algo frenético em seus movimentos que sugeria desespero crescente. Estamos em uma reunião, respondeu Helena calmamente. Se quer conversar, pode agendar um horário como qualquer outro visitante. Visitante? Eu sou sua filha. Não se comporta como tal há muito tempo, replicou Helena com frieza, que fez todos na sala se sentirem desconfortáveis. Camila voltou sua atenção para Beatriz, e por um momento seu verniz social desapareceu completamente. Você não tem ideia do que fez, não é mesmo? Destruiu uma família, separou uma mãe dos filhos. Por quê? Por dinheiro? Beatriz levantou-se lentamente, enfrentando o olhar hostil de Camila. Eu não destruí nada. Vocês fizeram isso sozinhos quando escolheram atacar em vez de trabalhar, dividir em vez de unir.
Trabalhar? Riu Camila sarcasticamente. Você acha que conhece trabalho porque serviu café? Eu dediquei minha vida inteira à imagem desta família. A imagem, não a substância, interrompeu Helena. É exatamente essa a diferença entre vocês e Beatriz. Camila saiu batendo a porta, mas não antes de lançar uma ameaça final. Isto não acabou. Encontraremos uma maneira de reverter este absurdo. Após sua saída, o clima na sala permaneceu tenso. Helena pareceu envelhecer 10 anos em poucos minutos, e Beatriz percebeu pela primeira vez o custo emocional real que a situação estava cobrando da mulher que se tornara sua mentora e figura materna. Dona Helena, talvez devêssemos reconsiderar, começou Beatriz. Não, cortou Helena firmemente. Dor temporária é preferível a compromisso permanente com valores errados. Ricardo e Camila tiveram décadas para demonstrar que mereciam a confiança que estou depositando em você. Para provar que sua decisão estava correta, Helena anunciou a próxima expansão da fundação. Beatriz coordenaria a abertura de 5 novos centros comunitários em bairros periféricos de Belo Horizonte, cada um oferecendo serviços integrados de assistência jurídica, educação complementar, saúde preventiva e capacitação profissional. O projeto piloto seria na própria Santa Efigênia, começando com a renovação e ampliação da lanchonete de Dona Marlene. A proprietária, que havia desenvolvido problemas cardíacos e precisava reduzir suas atividades, aceitou a proposta de vender o estabelecimento para a fundação, permanecendo como consultora para preservar as tradições culinárias do lugar. Vamos transformar este lugar em algo especial, explicou Beatriz para Dona Marlene, enquanto caminhavam pelo espaço que seria renovado. Mantemos a lanchonete funcionando normalmente, mas criamos salas anexas onde advogados podem atender trabalhadores explorados, onde enfermeiros verificam a pressão de idosos, sem acesso à saúde pública adequada, onde professores alfabetizam adultos que nunca tiveram oportunidade de estudar. Dona Marlene limpou os olhos emocionada. Minha lanchonete virando um lugar que muda a vida das pessoas. Dona Joana ficaria orgulhosa. A reforma começou imediatamente. Helena insistiu em acompanhar pessoalmente cada etapa do projeto, visitando o canteiro de obras como se fosse uma jovem empreendedora supervisionando seu primeiro negócio. A energia que demonstrava desmentiu sua idade e impressionou os próprios operários. Vocês estão construindo mais do que paredes, disse para uma equipe de pedreiros durante uma das visitas. Estão construindo esperança para famílias inteiras. Durante uma dessas visitas, aconteceu um encontro que emocionou Helena profundamente. Mercedes Silva, de 75 anos, apareceu reconhecendo Helena de longe. Era sua antiga colega de trabalho de 50 anos atrás, quando ambas eram jovens garçonetes lutando para realizar seus sonhos. Helena, é mesmo você? Perguntou Mercedes, aproximando-se timidamente. Eu te reconheceria em qualquer lugar. Você não mudou nada. O reencontro foi carregado de emoção. Mercedes contara que havia se casado com um motorista de caminhão, criado 4 filhos e trabalhado a vida inteira como costureira doméstica. Nunca havia prosperado financeiramente como Helena, mas havia construído uma família unida e honrada que a amava genuinamente. Seus filhos visitam você regularmente? Perguntou Helena, sabendo que a resposta seria dolorosa para si mesma. Todos os domingos, respondeu Mercedes sorrindo. Tenho 8 netos que brigam para ver quem vai almoçar comigo. Minha mesa nunca está vazia. A conversa durou 2 horas, com as 2 mulheres lembrando de colegas de trabalho, clientes difíceis, sonhos compartilhados e caminhos que tomaram rumos tão diferentes. Quando se despediram, Helena estava visivelmente emocionada. Ela construiu uma riqueza que eu nunca consegui acumular, comentou com Beatriz no caminho de volta. Amor incondicional da família. É irônico que eu tenha alcançado tudo o que sonhei em termos materiais, mas não tenha conseguido o que ela conquistou naturalmente. Ainda pode conseguir, disse Beatriz suavemente. Famílias não são apenas biológicas. Às vezes são construídas através de escolhas. Helena olhou para Beatriz com uma expressão que misturava gratidão, carinho e algo que se aproximava de amor maternal. Você está certa, que às vezes as famílias que escolhemos são mais verdadeiras que as que recebemos por acaso.
Naquele momento, dirigindo pelas ruas de Belo Horizonte enquanto o sol se punha sobre a cidade, nenhuma das duas sabia que Ricardo e Camila estavam planejando uma última cartada desesperada, que testaria definitivamente a força dos vínculos que haviam construído juntas. A inauguração do primeiro centro comunitário integrado estava marcada para uma terça-feira de junho, data escolhida propositalmente para incluir os trabalhadores do turno noturno que constituíam o coração pulsante do bairro Santa Efigênia. Beatriz chegou ao local às 5 da manhã, 2 horas antes do horário oficial, encontrando Helena já esperando com 2 cafés fumegantes nas mãos. "Não conseguiu dormir também?" perguntou Helena, oferecendo um dos cafés. "Dormi umas 3 horas. Fico imaginando se vai dar tudo certo, se as pessoas vão realmente usar os serviços, se conseguimos acertar em todos os detalhes." Beatriz olhou ao redor do espaço transformado com uma mistura de orgulho e nervosismo. A lanchonete original havia sido preservada em sua essência. As cabines de vinil vermelho, o balcão cromado, o cardápio tradicional. Mas agora se conectava harmoniosamente com 3 salas anexas modernas e funcionais. Uma sala de atendimento jurídico com móveis simples mas dignos, um consultório básico de enfermagem equipado para atendimentos preventivos e uma sala de aula confortável com computadores para a alfabetização de adultos e cursos de capacitação profissional. "Sabe o que mais me impressiona neste projeto?" comentou Helena, observando cada detalhe do ambiente. "Não é apenas a funcionalidade, mas como você conseguiu manter a alma do lugar intacta. As pessoas que frequentavam aqui antes ainda se sentem em casa, mas agora têm acesso a oportunidades que podem transformar suas vidas." Dona Marlene chegou às 6 em ponto, como sempre fizera nos últimos 20 anos, mas agora usava um avental novo com o logotipo da Fundação bordado discretamente no bolso. Sua expressão misturava emoção e determinação, enquanto inspecionava a cozinha renovada, verificando se os equipamentos novos não haviam alterado o sabor tradicional do café e dos pães. "Tudo igual, mas melhor", declarou, aprovando as mudanças. "É como se a lanchonete tivesse crescido sem perder a personalidade." Às 7 da manhã, os primeiros clientes começaram a chegar. Foram recebidos pela equipe da Fundação com naturalidade, como se a expansão dos serviços fosse a evolução mais natural do mundo. Carlos, o advogado trabalhista, estava instalado em sua nova sala, pronto para atender questões de direitos trabalhistas. Jéssica, a enfermeira, organizava materiais para verificação de pressão arterial e orientações sobre prevenção de doenças crônicas. O Sr. Joaquim, cliente assíduo há 15 anos, foi o primeiro a descobrir os novos serviços. "Beatriz, minha menina, é verdade que tem um doutor aqui agora para olhar essas dores nas costas que me incomodam faz tempo?" "Tem sim, seu Joaquim. A Jéssica é enfermeira especializada. Ela pode fazer uma avaliação inicial e orientar sobre tratamento ou encaminhamento médico se necessário." Durante as primeiras horas, Beatriz circulava entre os ambientes, observando a interação natural entre os serviços tradicionais e os novos programas. Via trabalhadores tomando café antes do turno, enquanto esperavam atendimento jurídico para resolver problemas trabalhistas. Mães aproveitavam o intervalo entre afazeres para verificar a pressão arterial, enquanto os filhos faziam reforço escolar na sala de educação. "É exatamente isso", murmurou Helena, observando uma senhora idosa que conseguira agendar consulta médica através do programa de saúde preventiva enquanto tomava seu café matinal tradicional. Dignidade com oportunidade. Não é caridade, é cidadania. Por volta das 9 da manhã, quando o movimento matinal começava a diminuir, chegaram visitantes inesperados. Ricardo e Camila entraram acompanhados de 2 homens de terno que claramente não pertenciam ao ambiente do bairro. "Mãe", disse Ricardo com falsa cortesia, "viemos conhecer seu mais novo projeto." Helena enrijeceu ligeiramente, mas manteve a compostura. "Ficou sabendo através de algum dos convites que enviamos ou através de seus investigadores particulares?" "Através da mídia", respondeu Camila secamente. "Difícil ignorar quando nossa família está constantemente nos jornais devido às suas decisões recentes."
Os dois homens que os acompanhavam começaram a circular pelo ambiente, fazendo anotações e tirando fotos discretamente. Beatriz percebeu que não eram jornalistas, mas provavelmente investigadores ou advogados reunindo informações para algum propósito específico. "Posso ajudá-los em alguma coisa?" perguntou Beatriz aos homens de terno. "Somos consultores em gestão de organizações filantrópicas", respondeu um deles evasivamente, apenas observando como os recursos estão sendo aplicados. A mentira era transparente, mas Beatriz decidiu não confrontá-los diretamente. Em vez disso, começou a explicar detalhadamente cada aspecto do projeto, desde os custos operacionais até os métodos de avaliação de impacto social. Se eles estavam ali para encontrar problemas, ela faria questão de demonstrar que não havia nada a esconder. "Este centro atenderá aproximadamente 200 famílias por mês", explicou, conduzindo-os pela sala de atendimento jurídico. O advogado trabalhista já resolveu 16 casos só nesta manhã, recuperando direitos trabalhistas no valor total de quase R$40 mil para os trabalhadores atendidos. Enquanto Beatriz lidava com os consultores, Helena enfrentava diretamente seus filhos no canto mais reservado da lanchonete. "O que vocês realmente querem aqui?" perguntou sem rodeios. "Queremos entender como nossa herança familiar está sendo desperdiçada em projetos assistencialistas mal planejados", disse Ricardo, tentando soar profissional, mas não conseguindo esconder a amargura. "Mal planejados?" repetiu Helena com incredulidade. "Vocês viram os resultados. Famílias sendo atendidas, problemas sendo resolvidos, oportunidades sendo criadas. Como isso é mal planejado? Por que não é sustentável?" interveio Camila. "Esta menina está gastando dinheiro sem critério, criando dependência ao invés de independência. Daqui a 2 anos, quando as novidades passarem, o que vai sobrar além de custos operacionais enormes?" Helena olhou para a filha com uma expressão que misturava tristeza e desapontamento. "Você passou a vida inteira organizando galas que custam R$300 mil e atendem 50 pessoas da elite por uma noite. Aqui gastamos o mesmo valor e atendemos 200 famílias por mês todos os meses. E você questiona a sustentabilidade?" A discussão estava atraindo olhares curiosos dos outros clientes, que percebiam a tensão crescente, mas não compreendiam completamente o que estava acontecendo. Dona Marlene se aproximou discretamente de Beatriz. "Minha filha quer que eu chame a polícia? Esses homens estão deixando todo mundo desconfortável." "Não precisa, Dona Marlene. Eles já estão indo embora", disse Beatriz alto o suficiente para ser ouvida por Ricardo e Camila. "Ainda não terminamos nossa inspeção", protestou um dos consultores. "Terminaram sim", disse Helena, levantando-se e assumindo a postura autoritária que intimidara adversários empresariais por décadas. "Este é um ambiente privado destinado a atender pessoas que precisam de ajuda genuína. Vocês não se enquadram em nenhuma dessas categorias." Ricardo fez uma última tentativa desesperada. "Mãe, você não percebe que está sendo manipulada? Esta mulher está se aproveitando de sua idade e isolamento emocional para conseguir acesso à nossa fortuna familiar." "Nossa fortuna?" repetiu Helena lentamente. "Ricardo, você trabalhou um único dia para construir esta fortuna? Camila, você abriu mão de alguma coisa para que eu pudesse investir e expandir os negócios?" O silêncio dos irmãos foi mais eloquente que qualquer resposta verbal poderia ter sido. "Beatriz trabalhou mais nos últimos 6 meses para merecer esta herança do que vocês trabalharam nos últimos 20 anos, continuou Helena implacavelmente. "A diferença é que ela trabalhou por uma causa maior que si mesma, enquanto vocês só pensaram no que poderiam receber sem esforço." Camila tentou uma última cartada emocional. "Mamãe, nós somos seus filhos. Isso tem que significar alguma coisa. Significa que vocês tiveram todas as oportunidades possíveis para demonstrar que mereciam minha confiança e desperdiçaram todas elas." A derrota final estava consumada. Ricardo e Camila saíram acompanhados de seus consultores, mas não antes de Camila lançar um olhar de ódio puro para Beatriz, que fez várias pessoas se arrepiarem. Após sua saída, o ambiente gradualmente voltou ao normal. Clientes continuaram sendo atendidos, serviços continuaram sendo prestados,
e a vida seguiu seu curso natural. Mas Beatriz percebeu que Helena estava emocionalmente abalada pelo confronto final com os filhos. Dona Helena, vamos tomar um ar lá fora? Caminharam até um pequeno jardim que fazia parte da renovação do espaço. Helena sentou-se em um banco sob uma árvore e, pela primeira vez em meses, pareceu realmente vulnerável. Você acha que sou uma mãe má? Perguntou com voz quase inaudível. Acho que a senhora é uma mãe que ama seus filhos o suficiente para não permitir que desperdicem a vida inteira, respondeu Beatriz, sentando-se ao seu lado. Às vezes, amor verdadeiro significa dizer não. Mas dói, admitiu Helena. Dói mais do que qualquer fracasso empresarial que já enfrentei. Eu sei, mas daqui a alguns anos, quando eles amadurecerem, talvez compreendam que a senhora fez o que era necessário. E se não compreenderem, pelo menos a senhora saberá que tentou ensiná-los valores importantes. Helena segurou a mão de Beatriz e, por um momento, foram apenas duas mulheres compartilhando a complexidade de decisões difíceis e amor complicado. Sabe o que mais me impressiona em você? Disse Helena após alguns minutos de silêncio. É que você tem a sabedoria emocional que eu levei décadas para desenvolver. Como conseguiu isso tão jovem? Aprendi observando meus pais. Eles sempre disseram que família se constrói todos os dias através de escolhas, não através de sangue, e escolheram me amar incondicionalmente, mesmo quando isso custou sacrifícios grandes. Naquele momento, Beatriz compreendeu completamente por que Helena havia tomado a decisão radical de mudar seu testamento. Não era apenas sobre competência profissional ou integridade moral. Era sobre construir um legado que transcendesse fortunas materiais e criasse impacto duradouro no mundo. O centro comunitário funcionou perfeitamente durante todo o primeiro dia, atendendo 123 pessoas em diversos serviços. Quando fecharam as portas às 10 da noite, Beatriz e Helena sabiam que haviam criado algo especial, um modelo que poderia ser replicado em dezenas de outras comunidades. Amanhã começamos o planejamento dos próximos 4 centros, disse Helena, enquanto trancavam o estabelecimento. Em um ano quero que tenhamos 15 funcionando em diferentes bairros da região metropolitana. Caminhando pelas ruas do bairro Santa Efigênia, sob a luz dos postes, as duas mulheres, uma de 78 anos que havia construído um império, outra de 27 que estava aprendendo a administrá-lo, falavam sobre sonhos futuros e impacto social como se fossem a coisa mais natural do mundo. Nenhuma das duas suspeitava que, em 6 meses, Helena enfrentaria um problema de saúde que testaria definitivamente a solidez de tudo o que haviam construído juntas. 3 anos depois da inauguração do primeiro centro comunitário, Beatriz estava em seu escritório no 20º andar do edifício do conglomerado, revisando relatórios que demonstravam o crescimento exponencial da rede de assistência social. 15 centros funcionavam agora em diferentes regiões de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, atendendo mais de 5.000 famílias mensalmente. Os números eram impressionantes, mas não tanto quanto as histórias humanas por trás de cada estatística. Helena, aos 81 anos, mantinha saúde invejável e energia que desafiava sua idade. Havia reduzido sua participação operacional no conglomerado têxtil, mas permanecia ativa na fundação, participando semanalmente das reuniões estratégicas e visitando pessoalmente cada novo centro antes de sua inauguração. Os últimos dados sobre recolocação profissional são excepcionais, comentou Helena folheando os relatórios. 87% das pessoas que passaram pelos nossos cursos de capacitação conseguiram emprego ou aumentaram sua renda em pelo menos 40%. É o modelo que funciona, respondeu Beatriz, apontando para gráficos que mostravam a evolução dos programas. Quando oferecemos oportunidades integradas, educação, saúde, assistência jurídica e capacitação profissional, as pessoas conseguem quebrar círculos viciosos de pobreza que duravam gerações. A transformação de Beatriz nos últimos anos havia sido notável. A jovem insegura que tremia ao entrar no primeiro café elegante havia se tornado uma executiva respeitada, convidada para palestrar em universidades e consultorias sobre inovação em responsabilidade social. Seu nome aparecia regularmente em listas de jovens lideranças do país,
e 3 livros sobre gestão filantrópica citavam seus métodos como revolucionários. Mais importante que o reconhecimento público, Beatriz havia desenvolvido uma rede de relacionamentos profissionais que multiplicava o impacto de cada projeto. Empresários que inicialmente a apoiaram por gratidão a Helena, agora renovavam parcerias por reconhecimento genuíno de sua competência. Temos uma proposta interessante da Universidade Federal, disse Beatriz entregando um documento para Helena. Querem que coordenemos uma pesquisa nacional sobre modelos eficientes de assistência social integrada. O financiamento cobriria a expansão para mais 10 cidades. Helena examinou a proposta com atenção. Aceite, mas com uma condição: quero que você seja a pesquisadora principal, não apenas a coordenadora administrativa. É hora de formalizar academicamente tudo o que aprendeu na prática. A sugestão de retomar os estudos havia surgido várias vezes ao longo dos anos. Beatriz havia completado sua graduação em enfermagem através de um programa de ensino à distância, mas Helena sempre insistia que ela deveria buscar especializações mais avançadas. Não tenho tempo para fazer mestrado, protestou Beatriz como sempre fazia. Vai ter. Estou promovendo Maria Eduarda para a coordenadora geral dos centros. Você vai se concentrar na pesquisa acadêmica e no planejamento estratégico de longo prazo. A decisão fazia parte de um plano maior que Helena vinha desenvolvendo discretamente. Aos 81 anos, ela reconhecia que precisava preparar sucessões em múltiplas camadas, garantindo que o trabalho continuasse crescendo, mesmo quando ela não estivesse mais presente para supervisionar pessoalmente. Durante o almoço semanal na lanchonete original, agora oficialmente chamada de Centro Comunitário Santa Efigênia, mas conhecida carinhosamente como a lanchonete da Dona Helena, as duas conversavam sobre o futuro com uma perspectiva que misturava otimismo e realismo. Sabe o que mais me orgulha nestes 3 anos? Perguntou Helena, degustando a torta de cereja que havia se tornado sua sobremesa favorita. Os resultados dos programas? Não. O fato de que você se tornou uma líder melhor do que eu jamais fui. Mais empática, mais estratégica, mais conectada com as pessoas que atendemos. Beatriz sorriu, mas protestou. A senhora me ensinou tudo o que sei. Eu te dei oportunidades. Você transformou essas oportunidades em realizações que superaram minhas expectativas mais otimistas. A conversa foi interrompida pela chegada de Mercedes, a antiga colega de trabalho de Helena, que havia se tornado uma presença regular no centro. Aos 78 anos, ela coordenava um grupo de voluntárias idosas que ofereciam aulas de artesanato e culinária para mães da comunidade. Helena, Beatriz, vocês viram as notícias? Perguntou Mercedes com excitação evidente. Ela trazia um jornal com uma matéria de página inteira sobre Ricardo Matos, que havia sido demitido de uma empresa de consultoria após uma série de decisões financeiras desastrosas. Camila aparecia em uma nota menor, mencionando seu divórcio recente e problemas com dívidas de cartão de crédito. Não sinto prazer com os problemas deles, disse Helena após ler a matéria, mas confirma que tomei a decisão correta. Eles nunca aprenderam a trabalhar por algo maior que si mesmos. Talvez ainda aprendam, comentou Beatriz diplomaticamente. Talvez. Mas não à minha custa, ou às custas do legado que construímos. Naquela tarde, aconteceu algo que mudaria a dinâmica entre Helena e Beatriz de maneira definitiva. Camila ligou para o escritório de Helena pela primeira vez em 2 anos, pedindo para conversar. Mamãe, eu gostaria de pedir perdão, disse Camila com voz embargada quando se encontraram no escritório. Estes 3 anos me ensinaram muito sobre a diferença entre ter privilégios e merecê-los. Helena ouviu em silêncio enquanto Camila relatava as dificuldades enfrentadas desde que perdera o acesso à fortuna familiar. O divórcio, a necessidade de trabalhar em empregos que considerava degradantes, a humilhação de descobrir que amigos da alta sociedade a evitavam quando ela não podia mais pagar sua parte em jantares caros. Aprendi a valorizar trabalho honesto, continuou Camila. Trabalho como vendedora em uma loja de roupas. Não é glamuroso, mas ganho meu próprio dinheiro pela primeira vez na vida. E o que você quer de mim? Perguntou Helena cuidadosamente. Perdão,
Não estou pedindo dinheiro ou posições na empresa. Só quero que saiba que compreendo agora por que você escolheu Beatriz e que me orgulho do trabalho que vocês estão fazendo juntas. O pedido de desculpas era genuíno e Helena sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Você sempre foi minha filha, Camila. Nunca deixei de amá-la, mesmo quando não conseguia aprovar suas escolhas. Posso talvez ajudar de alguma forma? Sei que não mereço uma segunda chance, mas gostaria de contribuir se possível. Helena olhou para Beatriz, que havia permanecido discreta durante toda a conversa. Beatriz coordena os programas da Fundação. Se ela achar que você pode contribuir genuinamente, estaremos abertas a conversar sobre possibilidades. Beatriz avaliou Camila cuidadosamente. Havia algo diferente na mulher que estava diante dela. Uma humildade que não existia 3 anos antes. Uma consciência sobre privilégio e responsabilidade que parecia ter sido adquirida através de experiência real. Você tem experiência em organização de eventos, disse Beatriz finalmente. Estamos planejando uma campanha nacional de arrecadação de fundos para expandir para mais 15 cidades. É um projeto enorme e precisamos de alguém com conhecimentos específicos em logística de eventos. Eu faria isso gratuitamente, respondeu Camila imediatamente. Como trabalho voluntário nos meus horários livres. Não precisa ser gratuito. Se você demonstrar competência e comprometimento real, podemos conversar sobre uma posição remunerada adequada às suas contribuições. Nos meses seguintes, Camila provou ser uma adição valiosa à equipe. Sua experiência em eventos da alta sociedade, quando direcionada para propósitos genuinamente sociais, resultou em campanhas de arrecadação excepcionalmente bem-sucedidas. Empresários que antes contribuíam modestamente começaram a fazer doações significativas após eventos onde ela conseguia demonstrar concretamente o impacto dos programas. Ricardo, por outro lado, nunca procurou reconciliação. Notícias ocasionais sugeriam que ele havia se mudado para outro estado, tentando recomeçar longe das conexões familiares que não soubera valorizar. Algumas pontes se queimam completamente, comentou Helena quando soube do paradeiro do filho. Mas pelo menos uma das pontes pôde ser reconstruída. O reconhecimento público do trabalho da Fundação atingiu seu ápice quando Beatriz foi convidada para receber uma honraria nacional em Brasília por inovação em políticas sociais. O prêmio vinha acompanhado de um financiamento federal substancial que permitiria a expansão dos centros comunitários para 20 estados brasileiros. Você deveria ir comigo receber o prêmio, disse Beatriz a Helena. Afinal, foi sua visão que tornou tudo isso possível. Não, respondeu Helena firmemente. Este reconhecimento é seu. Você transformou uma ideia em realidade. Eu apenas forneci os recursos iniciais. A cerimônia de premiação em Brasília foi um momento de validação emocional profunda para Beatriz. Ver seu trabalho reconhecido no mais alto nível nacional, receber cumprimentos de autoridades e ser apresentada como um exemplo de liderança inovadora para o país inteiro, confirmou definitivamente que a garçonete insegura de alguns anos atrás havia se transformado em uma força real de mudança social. Durante seu discurso de agradecimento, Beatriz falou sobre Helena não como sua chefe ou mentora, mas como a mãe que escolhera ter. Algumas pessoas nascem em famílias, outras constroem suas famílias através de vínculos de amor e propósito compartilhado. Helena Matos me ensinou que família verdadeira se define por aqueles que acreditam em nosso potencial, mesmo quando nós mesmos duvidamos dele. Assistindo à transmissão do evento de Belo Horizonte, Helena chorou pela primeira vez em anos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de completude. Havia encontrado não apenas uma sucessora competente, mas uma filha do coração que honraria seu legado de maneiras que seus filhos biológicos nunca conseguiram compreender. Na semana seguinte ao prêmio, Helena convocou uma reunião especial no Conselho de Administração do conglomerado. É hora de oficializar definitivamente a transição de liderança, anunciou. Beatriz assumirá a presidência executiva da holding, que controla tanto o conglomerado têxtil quanto a fundação. A decisão representava não apenas o cumprimento da promessa feita anos antes, mas o reconhecimento de que Beatriz
havia superado todas as expectativas em termos de competência e integridade. Significa que a senhora vai se aposentar? Perguntou Beatriz com uma mistura de honra e preocupação. Significa que vou fazer aquilo que sempre quis, mas nunca tive tempo. Viajar pelo país visitando nossos centros comunitários, conhecendo pessoalmente as famílias que atendemos e garantindo que nunca percamos de vista o propósito humano por trás de todos os números e estratégias. O plano de Helena para seus anos finais era perfeito para sua personalidade. Em vez de se retirar passivamente, ela se tornaria a embaixadora itinerante dos valores da Fundação, conectando-se diretamente com as pessoas que se beneficiavam dos programas. No último almoço oficial como presidente do conglomerado, Helena e Beatriz sentaram-se na mesma cabine da lanchonete onde haviam se conhecido anos antes. O lugar havia se tornado um símbolo de transformação. Pessoas entravam em busca de um café simples e saíam com oportunidades que mudavam suas vidas. Tem algum arrependimento sobre alguma decisão que tomamos juntas? Perguntou Helena. Nenhum, respondeu Beatriz, sem hesitação. Cada escolha difícil nos trouxe até aqui. Cada risco valeu a pena. E planos para o futuro? Continuar expandindo, continuar inovando, continuar provando que assistência social bem planejada não é gasto, é investimento na dignidade humana. Helena sorriu, reconhecendo em Beatriz a mesma determinação que havia impulsionado sua própria trajetória empresarial décadas antes. Então minha missão está cumprida. 5 anos depois, a rede de centros comunitários atendia 15.000 famílias mensalmente em 23 cidades brasileiras. Beatriz havia completado seu doutorado em gestão social e se tornado referência internacional em programas de assistência integrada. Camila coordenava a área de comunicação e eventos da Fundação, tendo se revelado uma profissional competente e comprometida após sua transformação pessoal. Helena, aos 86 anos, continuava viajando pelo país, visitando centros, conhecendo beneficiários dos programas e contando sua história para quem quisesse ouvir. Tornou-se uma figura querida nas comunidades, conhecida carinhosamente como Vó Helena, por crianças que frequentavam os programas educacionais. Ricardo eventualmente procurou a família, mas foi para pedir orientação profissional, não reconciliação financeira. Havia amadurecido o suficiente para reconhecer seus erros, mas também para aceitar que algumas consequências são permanentes. Helena o recebia cordialmente quando ele visitava, mas os vínculos nunca foram completamente restaurados. A lanchonete original continuava funcionando como centro comunitário, mas também como local de peregrinação para pessoas interessadas na história de transformação que havia começado ali. Jornalistas, estudantes de administração, pesquisadores sociais e curiosos em geral, visitavam regularmente o lugar onde uma garçonete corajosa salvou uma bilionária e iniciou uma revolução silenciosa de dignidade e oportunidades. Dona Marlene, aos 75 anos, permanecia como coordenadora culinária do centro, garantindo que a tradição gastronômica continuasse intacta, enquanto testemunhava diariamente vidas sendo transformadas ao redor de sua cozinha. Mercedes continuava coordenando programas de voluntariado para idosos, provando que experiência de vida é um recurso valioso que pode ser canalizado para impacto social positivo. Em uma tarde ensolarada de novembro, exatamente 7 anos após aquele primeiro encontro durante o assalto frustrado, Beatriz e Helena sentavam-se na mesma mesa onde tudo havia começado. A lanchonete estava movimentada, com famílias utilizando os diversos serviços oferecidos, crianças frequentando o reforço escolar e adultos participando de cursos de alfabetização. Sabe o que mais me impressiona quando olho tudo isso? Perguntou Helena, observando o movimento ao redor. O quê? Não são os prédios, nem os programas, nem mesmo os números de pessoas atendidas. É o fato de que conseguimos provar que bondade genuína, quando organizada e bem direcionada, pode transformar o mundo de maneira concreta. Beatriz segurou a mão de Helena, sentindo a textura das décadas de trabalho honesto que haviam construído tudo aquilo. Obrigada por ter acreditado em mim, quando eu nem sabia que era possível sonhar tão grande.
Obrigada por ter me mostrado que família verdadeira não tem nada a ver com sangue, mas com escolhas conscientes de amor e apoio mútuo. Naquele momento, observando crianças brincando no pequeno parque instalado ao lado do centro comunitário, vendo adultos saindo de atendimentos jurídicos com sorrisos de alívio, presenciando famílias inteiras utilizando serviços que dignificavam suas vidas, tanto Helena quanto Beatriz sabiam que haviam criado algo que transcenderia suas próprias existências. O legado não estava nos edifícios ou nas contas bancárias, mas nas oportunidades criadas, nas vidas transformadas, na prova cotidiana de que solidariedade organizada pode quebrar círculos de pobreza e construir pontes de esperança. Quando o sol se pôs sobre Belo Horizonte naquela tarde, pintando o céu de dourado através das janelas da lanchonete, Helena e Beatriz sabiam que a história que havia começado com café derramado e coragem espontânea agora se espalhava por todo o país como exemplo de que transformação social real acontece. Uma pessoa, uma família, uma oportunidade de cada vez. A garçonete que salvou uma bilionária havia se tornado muito mais do que uma executiva bem-sucedida. Havia se tornado a prova viva de que quando o talento encontra oportunidade, quando determinação encontra recursos, quando coragem encontra sabedoria, os sonhos mais impossíveis podem florescer em realidades que transformam não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. E a bilionária que apostou em uma jovem desconhecida havia descoberto que a maior fortuna que se pode acumular não se mede em ações ou propriedades, mas na certeza de que seu legado continuará criando impacto positivo por gerações, nas mãos de alguém que compreende visceralmente o valor da dignidade humana e o poder transformador da oportunidade bem direcionada. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Beatriz e Helena os tenha emocionado profundamente. Esta jornada nos ensina que família verdadeira se constrói através de escolhas conscientes, que oportunidades surgem para aqueles que demonstram coragem e integridade, e que legados duradouros nascem quando unimos propósito com ação. Para continuar esta jornada emocional conosco, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de todas as nossas histórias. Deixem um like se esta narrativa tocou seus corações e compartilhem nos comentários qual momento mais os marcou. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, o poder da transformação pessoal e a beleza dos vínculos humanos autênticos. Não percam nossas próximas histórias. Elas estão repletas de emoção, superação e ensinamentos valiosos. Até a próxima! E obrigada por fazerem parte desta família de pessoas que acreditam no poder das histórias para transformar corações e inspirar mudanças positivas.